Olá, galera, bom dia para todo mundo, um ótimo final de semana. Pessoal, eu sempre disse que os Estados Unidos, eles não se metem nos países, eles não ficam ali metendo bedelho. Não é à toa, não é em prol da democracia, como eles falam. Eles ficam ali, eles fazem isso porque tem algo naquele país, naqueles países que eles se metem, tem algo ali que interessa a eles. No caso, anteriormente era o petróleo, no Kuwait, na Líbia, onde eles se meteram, eles destruíram tudo para usufruir dali do petróleo que tem ali. Hoje são as chamadas terras raras, começando pela Ucrânia. Depois que ele humilhou, depois que o tranqueira humilhou o Volodymyr Zelensky, ele fez um acordo de ele extrair as terras raras que tem na Ucrânia, que tem uma grande quantidade dessas chamadas terras raras. Eles fizeram um acordo, só que ele esqueceu de um detalhe. Logo depois que ele fez esse acordo, a Rússia conseguiu dominar aquela parte aonde o povo que mora ali, eles querem ser russos. Eles não querem ser ucranianos. Foi feito um plebiscito e eles deixaram bem claro que eles querem continuar sendo russos, eles não querem ser ucranianos. Então, aí já o plano dele foi de água abaixo. Na faixa de Gaza, o genocídio que está acontecendo ali não é por causa de Hamas, ninguém está aqui defendendo terrorista. Eu já disse aqui outras vezes, se Israel, se o Benjamin Netanyahu, seu exército, quisesse acabar com o Hamas, eles acabavam, usavam a inteligência que eles têm do exército, enfim, já tinham feito isso há muito tempo. Eles usam Hamas como pretexto para ficar destruindo aquele ali, para ficar matando aquele povo ali. Hoje tem crianças ali morrendo, de cada 5 crianças, uma morre por desnutrição. A criança morre de fome, adultos morrendo de fome, e ninguém faz nada, o mundo fica assistindo isso de camarote. Tem que depor aquele cara, tem que prender o Benjamin Netanyahu, sumir com aquela praga ali, porque o povo de Israel não tem nada a ver com isso, é o Benjamin Netanyahu. Enfim, e no Brasil não é diferente. O que ele quer no Brasil ficou bem claro ontem, quando veio aquele negociador da embaixada americana, negociador americano, que no Brasil ainda não tem embaixador americano, sabe por quê? Eles estão construindo uma embaixada com 9 andares, entendeu? Sabe-se lá o que tem nessa construção, deve ser tipo as pirâmides. Só a diferença é que eles não vão matar as pessoas que, quando terminar a obra, os escravos não morriam, para não revelar os segredos. Mas, enfim. Então, pessoal, ficou bem claro isso, são as terras raras. Só que ele se ferrou porque no Brasil tem um cara hoje chamado Luiz Inácio Lula da Silva que falou: ninguém vai se meter na soberania brasileira, ninguém vai se meter nas leis do Brasil, ninguém vai se meter fazer nada contra o Brasil, entendeu? Invadindo a nossa soberania. Para negociar? Quer negociar? Então vamos negociar. Sabe por quê? Ele está usando os lacaios, usando os baba-ovos, lambibotas de americanos, ele está usando esses caras como pretexto para ele conseguir aquilo que ele quer. Só que no Brasil não, carapada, no Brasil não, lagosta. Aqui o papo é diferente, entendeu? Se é para negociar, então vamos ver. Eu disse aqui antes, já tem um tempo, que ele ia morder a corda, só que ele não mordeu a corda, ele revelou. Pessoal, ninguém gosta de baba-ovo, ninguém gosta de puxa-saco. As pessoas até aceitam ter um puxa-saco ali do lado, para ele usar aquele puxa-saco como bucha de canhão, como boi de piranha, como ele está usando os bolsonaristas, entendeu? Usando o Bolsonaro, usando o filho dele, usando o Tarcísio de Freitas lá de São Paulo, usando essa corja como boi de piranha, como bucha de canhão. Vocês imaginam, presta atenção, a maior potência do mundo, que para mim não é, entre aspas, a maior potência do mundo, preocupado com aquela avenida em São Paulo, onde tem os camelôs, sendo que nos Estados Unidos tem uma avenida lá que é pior, e vendem mais produtos pirateados do que vendem eu acho que é 25 de março, o nome da avenida. A maior potência está preocupado com a 25 de março, preocupado com os camelôs do Brasil. Que potência é essa? Entendeu? Sendo que lá eles têm uma avenida que vende muito mais produtos pirateados, produtos contrabandeados, do que tem aqui no Brasil. É desculpa esfarrapada, é idiotice. Aí entra um governador de São Paulo, um mequetrefe, baba-ovo, com um bonezinho, fazer a América maior novamente, entendeu? Um palhaço daquele ali, o Chuck. Ele é a cara do boneco assassino, o Chuck. Querer baba-ovo de americano também, e querer, vamos negociar um caramba.
negociar um carvalho. O Lula está certo, não vai se meter na soberania do Brasil, entendeu? O Brasil é um país enorme, um país com mais de 200 milhões de habitantes, entendeu? E é soberano. O tranqueira, a lagosta, não vai se meter na soberania brasileira, não vai se meter nas leis brasileiras, não. Ele tem que cumprir. As empresas que ele tem aqui tem que cumprir. Não vai ser igual em 64, que eles queriam o minério de ferro, que era o minério de ferro do Brasil. E, na época, o presidente da época que sofreu aquele golpe, o João Goulart, sofreu o golpe porque ele não aceitou isso. Aí, logo depois do golpe, o Castelo Branco, o Humberto de Alencar Castelo Branco, o cearensezinho, entendeu? Ele aceitou. Foi o único, que eu me lembre, um nordestino, agora, antes do Lula, que foi presidente da República do Brasil, era militar, mas podia ter respeitado o Nordeste, podia ter mostrado ali como é o nordestino, entendeu? E não ter se submetido a essa bandalheira. Mas foi o que ele fez, entendeu? O Castelo Branco. Então, eu acho que hoje não é diferente. O Donald Tranqueira, ele achou que ia simplesmente fazer essa chantagem em relação a essas taxas que ele está impondo, só que, de contrapartida, ele está ferrando o povo americano. Ele está ferrando o povo americano também, que o povo já está acordando, já estão ali se mexendo, protestando, e ele está encalacrado. Fora outras coisitas que também que ele já está respondendo, que estão jogando no colo dele. Então é isso, pessoal. Os lacaios, os lambibotos, os baba-ovo de americano, entendeu? Acharam que estava fazendo alguma coisa e se ferraram. E o tal do Edu Banani, ele é tão burro que ele continua falando que não, agora vai ser pior, 100% vitória, 100% derrota, que só está começando. Ele continua falando, e quando ele fala, o último vídeo que ele gravou, ele falou: Deus salve, que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, os Estados Unidos, nós vamos vencer. Ele já está se pondo como americano, ele já está se pondo ali como um guerrilheiro contra o Brasil, nós vamos vencer, se referindo aos Estados Unidos. Então, será que o povo brasileiro ainda vai votar nessa coja maldita? Nesses parlamentares do PL, que são todos, os parlamentares do PL, são todos eles baba-ovo de americano. Basta ver o que esses idiotas fizeram antes de ontem, com aquela bandeira do Trump lá no Congresso, entendeu? Falando merda e mostrando aquilo ali. Esses caras são tão burros, que eles ainda não viram que o povo brasileiro já acordou. 80% do povo que se dizia bolsonarista já saíram fora, já estão vendo que essa coja, que estavam ali enganando todos eles, estavam enganando eles, como o Silas da Lacraia engana as pessoas dentro da igreja dele. É só a pessoa parar para ver. O Silas da Lacraia, ele não fala de Deus, nada, ele só fala de política, ele se mete em tudo, mas a batata dele está assando e já está quase no ponto dele abrir a mão para tirar a batata ali, porque o bicho está pegando para o lado dele. Então, pessoal, é isso que acontece. Se fizer uma retrospectiva da história americana, todos os países que eles se meteram, eu vou começar por um país que eu cresci ouvindo falar nisso, a Guerra do Vietnã, eles conseguiram perder uma guerra, que eles perderam a guerra, que eles começaram essa guerra lá em prol de alguma coisa, que não era democracia, e eles perderam para um povo, em relação à potência americana, era um povo primitivo, não tinha arma, não tinha nada, e acabaram com muitos soldados americanos. Hoje, o maior número de mutilados, que ainda estão vivos nos Estados Unidos, entendeu? Os militares que participaram, participantes daquela guerra ali, os mutilados que ainda estão vivos, são todos remanescentes da Guerra do Vietnã. Entendeu? Que os caras primitivamente acabou com eles. É isso aí. O Brasil é soberano. E tem um cara aqui chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é o cara, entendeu? É respeitado no mundo todo. É isso aí.